Eu tinha o sonho de ser compositor. Pensa, o meu emprego era lavar chão de um estúdio de gravação, estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você sabia que uma das qualidades de um levita de verdade é limpar o chão, limpar o banco da igreja? Lá vai eu, limpando o chão do lado da sala de gravação. Aí de repente eu via lá alguém fazendo uma melodia de um jingle, de uma vinheta. Eu falava assim: isso está dentro de mim, é mais forte do que eu. Na hora do meu almoço, eu falava assim com o meu patrão: patrão, oi, você me deixa por 10 minutos ficar dentro da sala de gravação? Por quê? Porque aquilo que você estava fazendo, enquanto eu limpava o chão, pelo buraquinho eu observava o que você fazia, eu aprendi. Como assim? Vem cá, me mostra. Aí peguei e fiz uma melodia lá, tocando no teclado. Era a época do Haddad. Ele falou: fica praticando. Enquanto isso eu ia sonhando em ser compositor. Isso eu tinha aí 21 anos de idade. De repente eu começo a praticar. Não deixei de lavar chão, mas um dia o técnico de gravação faltou. Uma oportunidade surgiu, e com muita alegria eu falei: Josias, deixa eu fazer, você sabe, sei, para a glória do Senhor Jesus. Então venha substituí-lo. Mas e o chão? Deixa que eu continuo limpando depois. E eu comecei a gravar. Teve um dia que eu parei, além de gravar, eu comecei a ficar no estúdio além do meu horário de trabalho. Ganhava menos de meio salário mínimo. Tinha um ônibus de graça na minha cidade. E Josias não tinha condição. Josias era o dono do estúdio, de me pagar. Ele falava: Anderson, eu não tenho como te dar mais. Por que você quer ficar depois do horário? O transporte, que era o ônibus que carregava a gente de graça, funcionava até as 8. Eu não tenho condição. Por que você quer passar das 8? Eu falei: Josias, já conversei com a minha mãe. Esse mês ela vai segurar a onda, meus irmãos também. E todo o meu dinheiro eu vou pagar passagem, mas eu quero, depois do meu horário, ficar limpando o chão e apertando a tecla REC até poder aperfeiçoar o que Deus me ensinou nesse lugar. Até que chega um empresário muito legal, muito forte. Ele olha para mim e fala bem assim: você tem talento, canta legal e toca legal. Olha, eu tô vendo você produzir um jingle aí. Eu já estava produzindo vinheta. Ele falou: eu te ofereço R$1.000 por mês, porque eu sei que você ganha menos de meio salário, já me contaram. Eu ofereço uma bis por mês, uma bis para você andar todo mês, uma bis para você viajar para Inconha, que era uma cidade próxima, e um salário, e R$1.000. Eu fiquei doido. Mas eu lembrei da minha mãezinha cortando cana lá no interior, que falava bem assim: meu filho, ser fiel no pouco, que sobre muito Deus te colocará. E eu falei: não aceita essa proposta. Eu preciso buscar primeiramente o reino do Senhor e sua justiça. Descobri que primeiro no reino eu preciso ser santo para depois eu ser feliz. Se eu buscar ser feliz para depois ser santo, eu nunca serei santo. Mas se eu buscar ser santo, serei feliz na plenitude com Jesus, da vida, da felicidade. Quando eu tinha 26 anos, lá da minha esposa Raquel, que está ali, princesa, se coloca de pé, por favor. Já está de pé? Amém. Gigante do meu coração. Ao lado dessa mulher, com a minha família, sentadinho no meu lugarzinho com ela, alguém fala assim: um dia você será compositor dessa nação e vai compor vários hinos que Deus vai te dar, porque você não negociou sua fé. Em um ano eu estava dentro de uma gravadora, e Cassiane, Aline Barros gravou 7 músicas naquele ano, Raquel Melo,
Bruna Carla, advogado fiel, sou humano. Aline, ressuscita-me. Daniela Cristina, fidelidade. Nanda Azevedo, eu quero descer. Eu parei, eu perdi a conta do que Deus me deu. Deixa eu dar um conselho para você. Ei, por onde você for, não importa qual cargo que você está servindo hoje no Rio, seja sempre um limpador de banco para as pessoas sentarem, que Deus vai te honrar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Não importa onde te coloque, mas se lembra sempre do paninho, carrega o paninho com você, porque ser a vida da casa do Senhor é valorizar as pequenas coisas para que também valorize as grandes coisas da sua vida. Amém? Aí eu comecei a compor assim, ó. Me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo para sempre fiel. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não há uma Senhor, até diante da morte, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel. Já cantei, Senhor, quebra meu orgulho. Até que um dia eu pego o violão e começo a cantar uma canção que eu não sabia, porque eu estava compondo ela. Eu falava bem assim: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Eu quero que você vire para o irmão e fale: não pendure a harpa no salgueiro, não guarde a sua ferramenta, continua tocando a sua harpa, mesmo que as coisas sejam tão difíceis.